Pé. Vamos abrir as nossas Bíblias. Na primeira epístola de João, primeira carta. Vamos ler dos versículos 1 ao 4. Primeira epístola de João, dos versos 1 ao 4. Acostumando com esse óculos bifocal. Todos acharam? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, e com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela demos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar, irmãos. Pai querido, Tu és santo, Tu és verdadeiro, Tu és maravilhoso. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que foi lida. Te louvamos também, ó Pai, pelo intelecto que temos, pela audição, na qual, ó Deus, usamos para absorver a Tua mensagem, para que venhamos ser alimentadas pela Tua palavra. Ó Deus, te peço, fale, Deus, conosco, nos use por meio do Teu Espírito Santo, ó Pai. Não quero falar de mim mesmo, mas quero trazer a mensagem do Senhor para os Teus filhos que aqui vieram esta manhã. Assim eu oro, assim eu peço, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração possa ser agradável somente a Ti, Senhor meu, Deus meu, rocha minha e Redentor meu. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, igreja. Ao depararmos com esse texto, nós não podemos deixar de lado o cenário no qual a igreja estava vivendo. João escreve uma epístola para um público em geral. Ele não tem um público específico. E, segundo muitos estudiosos, era para os judeus espalhados por toda parte, chamada a igreja da diáspora, ou a igreja da dispersão. Ele escreve por causa de uma corrente gnóstica que estava corrompendo a igreja. Vários pensamentos corrompiam a igreja, mas existia uma corrente que corrompia a igreja. Fazia com que a igreja pensasse de forma diferente, na qual foi anunciada pelos apóstolos, na qual foi anunciada por Cristo e propagada pelos seus discípulos. E ao pensar assim, sabemos que hoje também fazemos parte da mesma igreja do Senhor Jesus Cristo, por comungar da mesma fé, por ter o mesmo alvo do que a igreja primitiva tinha. E não é diferente a nossa época dessa época, porque as tentações são as mesmas. Os ataques do maligno são
os mesmos ataques. Embora a gente vê muito dizer que hoje a estratégia de Satanás, a estratégia do inimigo é ocupar o crente com muitas coisas. E ao ler as cartas do diabo ao seu aprendiz, aquela obra de C.S. Lewis, uma das estratégias que o diabo mestre ensina ao seu aprendiz é esta: ocupe o cristão com muitas coisas, para que ele possa ter menos tempo possível para aquele, ele fala aquele, né, que é Deus. Então, hoje, muitos estudiosos creem que uma das grandes estratégias do inimigo é ocupar o cristão, para que ele tenha menos tempo para orar, menos tempo para relacionar com Deus, menos tempo para investir na obra de Deus, menos tempo para, de fato, viver aquilo que Jesus mandou, que de fato, o reino de Deus viesse e venha a ser, de fato, em primeiro lugar. Mas é claro e evidente que se essa foi a estratégia de Satanás hoje para a nossa atualidade, para a atualidade da igreja, as demais coisas não deixou de acontecer. Como, por exemplo, nessa época de João, existiam duas correntes heréticas, ou de heresia, que assolava a igreja primitiva. Primeiro era o docetismo. O que era o docetismo? Que Jesus ele não veio em corpo, que ele era apenas um espírito que se parecia com o corpo. Ele não se materializou, ele não... E essa corrente, se eu posso dizer, filosófica, estava crescendo no meio da igreja primitiva. E a segunda, o gnosticismo, falava que Jesus apenas recebeu o Espírito de Deus, né, de Cristo mesmo, quando ele foi batizado por João, mas logo antes da crucificação, o Espírito se retirou dele. E essas correntes heréticas enfraqueciam a igreja, desestimulavam a igreja de pelejar por fé, de guerrear por fé, de se fortalecer uns nos outros e na causa de Cristo. Irmãos, ao analisar essa situação da igreja primitiva, onde os irmãos eram desestimulados a lutar por fé, eram desestimulados a lutar pela comunhão, eram desestimulados a não buscar uma alegria que fosse completa por causa de situações e de correntes heréticas que entravam na igreja. O que de fato desestimula a minha fé hoje? O que de fato me traz uma falta de ânimo quando se trata das coisas eclesiásticas? Eu não falo das coisas espirituais porque muitas vezes você fala assim, não, eu estou bem, eu tenho meu momento devocional em casa, eu oro todos os dias, eu leio a Bíblia, eu tenho um cronograma de leitura da Bíblia, eu leio livros, eu escuto sermões pela internet, e minha vida espiritual está boa. Mas o que João ele traz para nós, que há de fato uma plenitude de alegria, apenas quando nós temos comunhão para com Deus e comunhão para com o próximo. E nós sabemos que, de fato, essas correntes heréticas, na época de João, a primeira igreja, o último dos apóstolos, nessa época, ele era o único que estava vivo. Ele trouxe para nós essa verdade muito forte, irmãos. Olha que interessante quando ele diz o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, com os nossos olhos próprios, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito do verbo da vida. O que ele quis dizer? Que essa história de Jesus não ter corpo, que essa história é furada, irmãos.
Eu toquei, eu peguei, eu apalpei Jesus, eu abracei. Eu reclinei no seu ombro. Eu peguei em Cristo. Ele foi real. E ele tinha a total autoridade e a total competência em dizer para aquelas pessoas. Porque ele era o único discípulo vivo naquela época. Embora idoso, bastante idoso, mas bem consciente dos seus atos. Com toda a sua faculdade mental ainda ativa. E eles falam, olha, isto é heresia. Jesus de fato veio em corpo, Jesus de fato sangrou, Jesus sentiu dor, Jesus sentiu fome, Jesus, ele de fato passou por tudo que ele passou, e eu toquei, as minhas mãos o sentiram. Foi real. Foi real. Meus irmãos, o que mais estimula a fé, o que mais estimula a vida cristã, muitas vezes são dúvidas em relação à realidade de Cristo, no meio do corpo de Cristo hoje. Porque muitos questionam, será que... Eu vi isso, irmãos, estou falando porque eu vi. Será que Cristo está presente na igreja? Será que de fato Cristo está presente no meio de uma celebração? Será que Cristo está presente numa escola bíblica dominical? O quanto Cristo está presente? Sabemos que a dúvida não permeava somente o coração dos ouvintes de João, desses crentes da dispersão, quanto também a dúvida permeia muitos corações em nossa contemporaneidade. Talvez nós não duvidamos de Cristo, nós não duvidamos da vida real de Cristo. Talvez nós duvidamos da presença real de Cristo na vida do irmão, da presença real de Cristo na congregação. Nós duvidamos da presença real de Cristo nos momentos em que reunimos para adorar a Deus e cultuar a Deus. E o quanto isso é prejudicial para a nossa vida de fé, irmãos. O quanto isso é prejudicial. O quanto isso torna complicada a ação do Espírito no congregar. E João, ele traz isso de uma forma tão real no verso 4, porque ele fala que essas coisas ele escreveu para que a alegria dos irmãos fosse completa. Gente, é incrível a gente olhar para uma situação dessa, e João via que de fato não existia alegria no meio da igreja. Não existia uma alegria real, completa, no meio daquele povo. E ele traz uma questão que nós devemos ter no nosso coração. Que a nossa alegria só vai ser completa se, de fato, entendermos que Jesus veio em carne, que Jesus foi real, como Filho de Deus, e que a presença de Cristo é real por meio do Espírito Santo, não somente em nossas vidas e em nossos corações, mas também no congregar. Essa semana, estudando um texto para falar sobre a reforma, eu vi que quando se trata de algumas igrejas sobre a ceia do Senhor, a transubstanciação, que o corpo se transforme de fato, o pão se transforme no corpo para algumas igrejas, e o vinho se transforme no sangue. A consubstanciação, que não é de fato o corpo e o sangue, mas ao você se alimentar, ela se torna o corpo e o sangue, né? E Calvino via diferente.
um dos maiores ícones da Reforma Protestante, embora quando a Reforma Protestante começou, Calvino tinha apenas 9 anos de idade. Mas foi um dos maiores ícones da Reforma Protestante, na qual nós comemoramos no dia 31. Ele entendia, de fato, que a presença espiritual de Cristo na igreja, quando nós celebramos o sacramento, mostra, revela uma unidade perfeita entre o corpo de Cristo, o sacrifício de Jesus, e a nossa vida como um corpo, como congregação. Irmãos, porque o congregar, eu estou falando sempre isso ultimamente, o congregar para muito tem sido um sacrifício. A gente vê alguns irmãos que têm debilidades físicas, de enfermidade, e que nós precisamos congregar com eles, visitá-los. E por mais difícil que seja, nós precisamos tirar um tempo para isso. Eu não digo que para nós pastores é difícil, não é difícil, mas muitas vezes nós nos envolvemos com tantas coisas na igreja que nós temos um longo espaço para fazer visita para os irmãos idosos. Porque os irmãos do conselho sabem aqui, há muitas coisas que acontecem na igreja que nós precisamos acompanhar certas famílias mais de perto. Problemas urgentes que acontecem. Mas quando nós olhamos para a questão do corpo, quando nós olhamos aqui para João interessado em lutar contra uma heresia para estimular a fé e fortalecer a vida dos irmãos e trazer uma alegria que fosse completa e verdadeira, assim nós também precisamos entender que além de lutar contra as heresias, contra as coisas que vêm desestimular a nossa fé, enfraquecer a nossa vida espiritual, se assim eu posso dizer, nós precisamos também, irmãos, fazer como João fez, se interessar pelos que estão na luta, ou se eu posso dizer, entre aspas, não linguagem pentecostal, na prova, vamos tirar o irmão da prova. Eu ouvi isso quando estava dirigindo a Kombi da igreja, e eu parei no sinaleiro, um ferro velho, atravessou toda a avenida para pegar na lateral da Kombi, e amassou a Kombi. Aí eu falei, mas você não viu? Eu falei, não, mas meu freio de mão não funcionou. Eu falei, mas a gente não usa freio de mão para frear assim o carro quando está dando ré, a gente usa freio de mão quando para e puxa, né? Aí, na negociação para ele arrumar a Kombi, aí ele me levou no amigo dele, que era lanterneiro e tudo mais. Arruma a Kombi aí por irmão, arruma aí o carro, eu vou tirar o irmão da prova. Que para ele, aquela situação da Kombi amassada era uma prova, e ele vai me tirar da prova. Porque para ele era o meu sofrimento. Para ele, a Kombi estar amassada era o meu sofrimento. E quando nós percebemos, nós olhamos aqui, nós vemos uma igreja que, de fato, estava perturbada por causa de uma heresia, de algo que estava sendo propagado no meio da igreja. E João agora escreve para estimular a fé daqueles irmãos, para fortalecer a fé daqueles irmãos. Eles se movem em amor em direção àquela igreja, aqueles irmãos. Lógico, um apóstolo, um discípulo de Jesus. Mas ao ler as epístolas de João, você vê claramente João estimulando também aos pais, aos mais velhos, a cuidarem dos mais novos. Os pais na fé, os filhinhos na fé. Então, meus irmãos, para que nós venhamos nos fortalecer na fé, para que nós venhamos ter uma alegria completa, de fato, precisamos entender em fortalecer a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com o irmão. Não há como viver uma vida cristã, viver uma comunhão com Deus, se eu não procuro comunhão com os irmãos. A minha alegria não é completa se eu não comungo com meu irmão. E discernir o corpo é exatamente isso.
É você entender que você precisa comungar. Você precisa a visitas a irmãos, a enfermos, a viver uma vida de família da fé. Ela vai além da sua própria família. Vai além da sua própria casa. Precisamos ter comunhão com os irmãos. Por mais decepções nós venhamos... que muitas vezes alguns sofreram decepções com certas pessoas. Mas nós precisamos comungar. Nós precisamos congregar. Nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos entender que Cristo veio para restaurar, para libertar e para nos salvar e nos direcionar ao amor de Deus e nos tornar alvos desse amor, para que nós venhamos represar esse amor em nós e ficar satisfeitos com esse amor em nós. Não. Mas que nós venhamos ser dispenseiros dessa graça e mostrar esse amor, essa graça ao próximo. Ao próximo. Então, irmãos, na nossa luta contra tantas estratégias do inimigo, de Satanás, uma das lutas que nós precisamos ter é a disciplina do tempo. Se a luta na época de João e de muitos reformadores foi na luta contra as heresias, hoje eu vou falar sobre isso aqui na sala da igreja, foi contra as heresias, hoje a nossa maior luta é de fato disciplinar o tempo, para que a gente possa orar por um irmão, visitar um irmão, mostrar interesse pela dor dele, ou participar das alegrias dele. E eu sei que isso está cada vez mais difícil, porque muitos assim têm reclamado, né? O tempo está muito rápido, passa muito rápido o tempo. E eu sempre falo aqui na igreja, convida alguém para tomar um cafezinho com você, um lanche da tarde, convida alguém para almoçar com você, para comer um pão de queijo, ou faz um bolo, leva para a pessoa, manda entregar e com um bilhetinho, né? E a gente venha participar assim, porque assim Deus nos chama para ser. Amar a Deus e amar ao próximo, como a nós mesmos. Amém, irmãos? Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por este momento. Te louvo pela vida dos nossos irmãos, dos teus filhos que aqui estão. Aqui, Pai, na quarta igreja presbiteriana, esta igreja local, que tem parte da tua igreja invisível, Pai, que congrega parte dessa igreja. Pequena igreja, pequena, tem também a dificuldade de muitas igrejas grandes, que é a dificuldade do congregar, a dificuldade da comunhão, do partir do pão fora do momento do sacramento da ceia, mas no dia a dia, viver o amor de fato de igreja, no congregar, nesse dia a dia, ó Pai. Nos ajuda, Pai, a viver essa realidade. Porque assim como João pregou, que de fato ele foi testemunha, ele apalpou, ele te abraçou, ele viu a manifestação da vida e anunciou, porque ele viveu, ele contemplou com os próprios olhos, sentiu com as suas próprias mãos, para que de fato tivéssemos comunhão uns com os outros, porque a comunhão do Pai com o Filho foi uma comunhão perfeita. E se nós entendermos que essa comunhão com Deus nos leva também a buscar uma comunhão com o nosso próximo, Pai, com o nosso próximo. Principalmente aqui na congregação que existe na quarta igreja presbiteriana, Pai. Nós venceremos o desânimo, nós venceremos a tristeza, nós venceremos, ó Deus, os sentimentos que tentam nos dar repulsa de congregar, para que nós venhamos viver um congregar perfeito, no qual o Senhor nos chamou a viver, com essa pequena parcela, com essa pequena parte do corpo de Cristo, que existe aqui nesta igreja local,
denominada como Quarta Igreja Presbiteriana de Anápolis. Para que de fato nós venhamos ter uma alegria completa e verdadeira, porque precisamos entender, ó Pai, que precisamos ter comunhão para contigo, e não apenas em nossa individualidade, fazendo a nossa parte, o nosso devocional, a nossa vida de oração, o nosso método de devocional, mas viver em função, em prol do outro que aqui congrega conosco nesta igreja. Somos membros de uma igreja local e precisamos, ó Deus, a viver neste corpo, em benefício um do outro, ó Pai, em favor do teu reino. Assim oramos e pedimos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ministrar a ceia.